Foi assim que Nietzsche enlouqueceu, e isso tem tudo a ver com esse cara aqui, Fyodor Dostoiévski. Como é que o Dostoiévski fez o Nietzsche enlouquecer, cara? O que eu quero falar com você hoje, eu quero refletir também sobre esse mito da loucura que acomete pessoas que estudam demais. Fica comigo. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Eu quero fazer isso reagindo a dois vídeos. Um que eu fiz para o Instagram, que tem 1 minuto, e que tem quase 1 milhão de visualizações, tanto que as pessoas gostam dessa história do Nietzsche. Se você ainda não assistiu, é porque você não está me seguindo no Instagram, @isto não é filosofia, vai lá. E eu quero reagir também ao vídeo de um historiador, amigo meu, que tem aulas, inclusive, lá no Núcleo de Formação Filosófica, o Daniel Gomes de Carvalho, que atualmente é professor de História do Departamento da USP, de História da USP. E também dá aulas de filosofia. Vamos lá? Deixa eu primeiro te mostrar o vídeo que eu fiz e que tem muita visualização. Vamos ver se você curte. É um vídeo de ficção, obviamente, né? Mas tô aqui para corrigir ele hoje. Vamos lá. No meio da rua, vendo um cavalo ser espancado e algo dentro dele quebrou. Não foi o som de um chicote no ar, mas o estalo da sua própria mente cedendo. Ele correu, abraçou o animal e, naquele momento, todo o peso da sua filosofia colidiu com a realidade brutal. O homem que pregava o além do homem desmoronava diante da fragilidade de uma criatura indefesa. E aqui vem o ponto que Nietzsche nos deixou de legado. A vida é um caos e a mente mais ainda. Ele acreditava que o olhar ao abismo era inevitável, mas ninguém avisou que o abismo poderia olhar de volta. Naquele braço desesperado, Nietzsche não estava só salvando o cavalo, ele estava tentando salvar a própria humanidade da loucura que sempre espreita. Como alguém que passa anos pregando a superação, ele foi confrontado com a sua própria impotência. A mente que nos deu assim falou Zaratustra, agora era apenas silêncio e delírio, e o medo que Nietzsche tanto tentou expor, o medo de se perder na própria busca por sentido, o engoliu. Ele mostrou até os mais fortes podem ruir quando confrontados com a realidade nua e crua. No fim, o que restou foi o eco daquilo que ele sempre soube, mas que talvez não quisesse admitir. Quando você luta contra os monstros, deve tomar cuidado para não se tornar um. E claro, às vezes, o maior monstro é o próprio peso dos nossos pensamentos. Foi assim que... Pô, tá bem dramatizado, não tá não? Diga lá, tá muito bem dramatizado esse negócio aqui. É claro que foi um vídeo feito para gerar impacto, para gerar visualizações e tal. Tem muita especulação a respeito de o que levou Nietzsche a de fato ter enlouquecido. Essa anedota é contada dele ter abraçado um cavalo e ali enlouquecido de uma vez, um cavalo que estava sendo açoitado. Tem a relação que ele teria tido com a sífilis, com a doença sífilis, que leva, em alguns casos, ao delírio. E o Daniel faz um vídeo sobre isso interessantíssimo, colocando em xeque as duas teses, tanto a do cavalo quanto a da sífilis. E eu queria reagir ao vídeo aqui do Daniel com vocês para a gente explorar essa ideia aqui e a gente refletir sobre aquela ideia de que se você estuda muito, você enlouquece. Vem aqui. Esse aqui. Esse é o vídeo do Daniel. O título é Por que Nietzsche abraçou o cavalo e chorou? Opa. Tá lá no canal Se Liga. Tá? Mas vamos lá. Do começo. Existe uma história famosa, também duvidosa, eu vou chegar lá, aguardem, mas existe uma história famosa que conta um episódio que teria acontecido com Nietzsche em Turim, na Itália. O ano é 1889, exatamente 100 anos antes do meu nascimento. Estou falando isso apesar de você não ter perguntado. Mas neste ano de 1889, Nietzsche tinha 44 anos de idade. Nietzsche estava morando em Turim, na casa da família Fino. Conta-se que um dia Nietzsche foi ao centro da cidade. Olha só essa história. E quando Nietzsche foi ao centro da cidade, ele teria visto um homem batendo num cavalo. Pá! O homem estava nervoso e o cavalo cansado. E o cavalo exausto. E mesmo assim o homem continuava batendo no cavalo para que o cavalo andasse. Nietzsche teria ficado desesperado. Nietzsche abraça o cavalo e começa a chorar. Se liga!
Nota, essa história, ela parece ser retirada de um romance, né, cara? De tanto que ela é dramática de fato, assim. Será que foi? Ele continua lá. Cadê? Aqui. Opa. Ixi, peraí. Tirei o áudio. Mãe, que o Nietzsche teria chegado no ouvido do cavalo e dito: Mãe, eu sou um tolo. Muitos dizem por aí que este foi o momento em que Nietzsche ficou louco, doidão. Logo foi internado num sanatório na Suíça. Sua mãe, sua irmã passam a sustentar. Ele fica dependente das duas. Inclusive, vocês sabem muito bem dessa história. Fica conhecido, fica dito que a irmã de Nietzsche teria alterado alguns textos do Nietzsche. Mas isso é verdade mesmo. A irmã do Nietzsche alterou textos dele. Não é teria alterado, alterou de fato. O livro Vontade de Potência nunca foi um livro que o Nietzsche tenha publicado. Foi um livro que ela publicou, que ela editou e que ela deturpou e que associou ele ao nazismo até hoje, né? Desavisado associando ele. Alguns escritos do Nietzsche, inclusive muitas associações equivocadas feitas entre o pensamento de Nietzsche e o nazismo teriam sido culpa dessas alterações da irmã. Bom, Nietzsche Teriam não, foram culpa. teria ficado doidão no dia que abraçou o cavalo, em 1889. Pouco mais de 10 anos depois, 1900, é o momento que Nietzsche morre. Mas será que essa história é verdadeira? E o que ela significa? É aí que tá. O Daniel vai dar os indícios, ele vai relacionar ao Crime e Castigo do Dostoiévski, só que ele não vai citar o trecho do Crime e Castigo, mas eu sei qual é o trecho, então eu quero ler aqui com vocês. Você vê o quão semelhante é essa história com a do Nietzsche aqui. A verdade é que não existem provas de que essa história é verdadeira. Não existe nenhuma maneira Presta atenção nisso, tá? Historiador falando. a gente garantir a veracidade dessa historinha. Mas, professor, de onde vem essa história? A origem dessa história é uma fala, é uma entrevista dada por um daqueles membros daquela família com a qual Nietzsche morava na época na Itália. E nessa fala, que é feita 11 anos depois do suposto episódio, ele cita esse caso. Tudo que a gente tem de fonte para essa história é uma entrevista dada 11 anos após a morte do Nietzsche. E mesmo assim, após essa entrevista, surgem várias versões distintas sobre essa história. E tem mais uma coisa. Lá no Crepúsculo dos Ídolos, Vou ler esse trecho aqui com vocês também. o livro famoso do Nietzsche, não confundir com aquele livro sobre vampiros, lá no Crepúsculo dos Ídolos, o Nietzsche fala que Dostoiévski é o maior psicólogo, o único psicólogo que existe, que ele já conheceu. Vou ler com vocês esse livro aqui. Deixa eu... Crepúsculo dos Ídolos, minha edição velha de guerra, que eu herdei da minha mãe. Tá aqui, ó. Tá lá no aforismo 45, especificamente, para quem tem um livro aí. Lá nos Passatempos Intelectuais, na parte de Passatempos Intelectuais, aforismo 45. Em nossa sociedade dócil, medíocre, castrada, um homem que está próximo à natureza, que vem da montanha ou do mar, degenera facilmente num criminoso. Ou quase fatalmente, pois há casos em que um homem desse gênero resulta mais forte que a sociedade. O Corso Napoleão é o exemplo mais famoso. Para o problema que aqui se apresenta, tem importância o testemunho de Dostoiévski, o único psicólogo que seja dito de passagem de quem se tem algo a aprender e que se faz parte dos acasos mais felizes de minha vida, mais ainda que a descoberta de Stendhal. Ele cita dois autores, Dostoiévski e o Stendhal. Dostoiévski está em primeiro lugar, o Stendhal está em segundo, né? Mas é essa passagem aqui no aforismo 45 do Passatempos Intelectuais do Crepúsculo dos Ídolos. Isso que o Daniel fala aí. Mas vamos voltar para o Daniel. Ele fala isso no Crepúsculo dos Ídolos. E várias cartas do Nietzsche neste período dos supostos acontecimentos com o cavalo, o Nietzsche faz elogios a Dostoiévski, e Nietzsche fala em sonhos com cavalos, e escreve coisas sobre cavalos. As cartas do Nietzsche eu nunca li, não, então vou ficar devendo para vocês. Mas quem já leu Crime e Castigo sabe que o personagem, Raskolnikov, tem um sonho, tem um episódio muito semelhante a esse episódio do cavalo. E, aliás,
Quando Dostoiévski escreveu Crime e Castigo, Dostoiévski tinha 44 anos, a mesma idade que Nietzsche no suposto episódio. E mais, também nos Irmãos Karamazov, também há uma cena com... Peraí, vou ler do Crime e Castigo aqui, porque eu não li os Karamazov ainda não. No Crime e Castigo, tá na primeira parte, e aí o Crime e Castigo é dividido em partes, né? Primeira, segunda, terceira. Primeira parte, e dentro de cada parte tem divisões internas também. Então tá na divisão 5 da primeira parte. Ele começa na minha edição aqui, da editora 34, aparece na primeira, segunda e terceira página. O parágrafo começa com a seguinte descrição. Raskolnikov teve um sonho medonho. Raskolnikov teve um sonho medonho. E eis seu sonho. São páginas e páginas escrevendo essa porra, né? E eis seu sonho. Está indo com o pai pela estrada que leva ao cemitério e passam ao lado da taberna. Ele segura a mão do pai e olha apavorado para a taberna. Uma circunstância especial lhe chama a atenção. Desta feita, é como se houvesse ali uma festa, com um bando de pequenos burgueses empetecados, camponesas com seus maridos e toda uma gentalha misturada. Todos estão bêbados, cantando e, ao lado do terraço da taberna, há uma telega. Uma telega é uma antiga carroça, puxada por bois, cavalos e tal. Há uma telega, mas uma telega estranha. É uma daquelas telegas grandes às quais se atrelam grandes cavalos de carroça e em que transportam mercadorias e barris de vinho. Ele sempre gostou de ficar olhando para esses enormes cavalos de carroça de crinas longas, patas grossas, que caminham com tranquilidade a passos cadenciados e arrastam uma verdadeira montanha sem um mínimo de esforço, como se lhes fosse mais fácil andar puxando cargas que sem elas. Mas agora, coisa estranha, na telega grande há um pangaré. Um pangaré camponês Bahia, pequeno, em pele e osso, daqueles que ele via frequentemente e vez por outra se arrebentava com alguma carga alta de lenha ou feno. Tá? Aí, lá pra frente, ele fala, mas súbito houve uma barulheira muito grande. Camponeses grandalhões saem da taberna gritando, cantando, e esses camponeses começam a vir ao redor do pangaré e falam assim, senta, senta todos, gritam deles. Ainda jovem, pescoço grosso e rosto carnudo, vermelho feito cenoura, levo todo mundo, senta. Mas, no mesmo instante, ouvem-se risadas e exclamações. Esse pangaré aí não aguenta. Ora, Micolca, tu tá bem da cuca? Atrelar essa eguinha à carroça. E essa Bahia já tem sem falta uns 20 anos. Senta, levo todo mundo. Ele queria colocar a turma toda dele na carroça. E aí ele fica insistindo nessa cena. Fala, sobe todo mundo, ele vai aguentar. E aí o cavalo não aguenta, obviamente, né? E ele fala, açoitem até matar. Já que eu comecei, eu vou açoitar até matar. E aí gritou um velho no meio da turma, você parece que não tem coração, seu capeta. Onde já se viu uma eguinha como essa puxar uma carga desse tamanho? Vai matar o bicho. E o cara fala, não se metam, é um bem meu, faça o que quiser. Ele começa a açoitar o bicho, açoita o focinho, açoita os olhos, açoita a boca. E esse açoite começa, continua. E aí vem um pobre menino, já depois dessa descrição, e o Dostoiévski fala assim, mas o pobre menino já estava fora de si, com um grito abre caminho entre a turba na direção da baiazinha, abraça-lhe o focinho morto, ensanguentado, e a beija nos olhos, nos beiços. Depois dá um salto de repente e, tomado de fúria, investe de punhozinhos cerrados contra Micolca, que foi o cara que estava açoitando. Nesse instante, o pai, que há muito já corria atrás dele, agarra-o finalmente e o retira do meio da turma. Vamos embora. Vamos, diz ele. Vamos para casa. Papaizinho, porque eles mataram a pobrezinha da égua, soluça ele, mas está com a respiração presa e as palavras saem aos gritos do peito confrangido. Estão bêbados. Estão fazendo travessuras. Não é da nossa conta. Vamos, diz o pai. Ele agarra o pai com as mãos, mas o peito está apertado. Ele quer tomar fôlego, gritar e acorda. Acordou banhado de suor, com os cabelos molhados de suor, arfando, e levanta-se
aterrorizado. Graças a Deus que foi apenas um sonho, disse ele, sentando-se debaixo de uma árvore e tomando fôlego profundamente. Mas o que é isso? Será que eu não estou começando a ficar com febre tendo um sonho repugnante como esse? Esse é o sonho. Esse é o sonho. Vamos voltar pro Daniel. Cavalos muito semelhante. Então, é muito estranho, é muito curiosa esta semelhança do suposto episódio de Nietzsche com os livros de Dostoiévski, os quais Nietzsche, naquele momento, lia, adorava, ficava encantado. É muito curiosa a semelhança. E mais, tem um poema do William Blake que o Nietzsche certamente conhecia, que o Nietzsche certamente adorava, inclusive, e vai aparecer aí na tela para vocês. Vamos ler esse poema da época, do século XIX. O verso do poeta William Blake diz: A horse misused upon the road, né, um cavalo maltratado na estrada, calls to heaven for human blood, né, chama aos céus, clama aos céus por sangue humano. Mais uma evidência absolutamente intrigante de textos, de livros que o Nietzsche lia, que o Nietzsche gostava, que o Nietzsche... A tese do Daniel vai ser, depois vocês vejam lá o vídeo do Daniel que é bom, a de que tem muitas coincidências literárias com esse fato. O que é intrigante porque o Nietzsche defendia que o grande modelo de comportamento não tinha que ser o filósofo, na verdade. Tinha que ser o artista. Aquele que cria a própria vida, né? Aquele que forja a própria vida. O Daniel levanta a hipótese, então, de que o Nietzsche teria, ele mesmo, criado isso. Não no sentido de que nunca aconteceu, mas de que ele fez isso porque ele queria que a vida dele fosse, de certo modo, uma criação artística dele, parecida com as cenas descritas nas literaturas que ele consumia. Vitor, e a sífilis, hein? O Daniel toca nesse assunto no vídeo e fala, inclusive dando bibliografia de pesquisas que há, inclusive que não fazia sentido ele ter sífilis, porque os sintomas seriam outros. Não faz sentido ele não ter sífilis, mas não faria sentido ele enlouquecer de sífilis, porque os sintomas seriam outros. Uma coisa assim. Então tem até controvérsia sobre isso, sobre se foi sífilis mesmo e tal. Mas não importa, né? Não importa, pelo menos para os efeitos do vídeo aqui. O fato é que ele, de fato, fica aos cuidados da mãe e da irmã, sofre ali de enfermidade mental e tal. E qual que é a relação, então, entre ficar louco e estudar muito? Meus amigos, se há alguma relação entre ficar louco e estudar muito, ela é completamente contingente. Há casos de pessoas que estudam muito e ficam loucas, há casos de pessoas que ficam loucas e não estudam porra nenhuma, e há casos de pessoas, enfim, que simplesmente são acometidas por essas enfermidades. Não há uma relação direta entre estudar. E se a gente for parar para refletir sobre a palavra loucura e quiser defini-la com alguma precisão, nós enfrentaremos algumas dificuldades. Algumas dificuldades. Por exemplo, a gente pode problematizar o conceito de loucura e dizer que, geralmente, o não louco é o normal, e o normal é aquele que se conforma. Se loucura é não ser normal e, portanto, não se conformar, determinado tipo de loucura é até desejável. Percebe? Não o tipo de loucura que te leva à morte, que te leva à incapacidade, que te leva à alienação de si mesmo. Mas aquele tipo de loucura não conformista, que fala assim, opa, se esse é o normal, e se esse normal tá deixando todo mundo do modo como tá, eu não quero ser isso não. Eu não quero ser isso não. Eu acho que o ímpeto, a atitude filosófica, não a teoria filosófica, mas a atitude filosófica essa de inconformidade, ela é uma atitude que, nesse sentido que eu estou propondo aqui, leva muito mais à loucura do que à normalidade, e eu acho isso completamente saudável. Saudável. Certo? Então não tenho problema nenhum de estudar demais com medo de enlouquecer. Isso é bobagem completa. Eu desejo muita loucura a vocês, nesse sentido específico que eu estava falando aqui, tá bom? Meus amigos, essa é a reflexão. Assistam ao vídeo do Daniel e coloquem aqui nos comentários o que vocês acham que é o simbolismo dessa loucura nietzschiana aqui. Não se esqueçam, vocês são o que pensam, e fiquem com Sócrates. Até a próxima.